En el chat de WhatsApp, tanto presencial como virtual, ya tienen ustedes la conferencia de nuestro siguiente ponente, que es Flavio Martínez de Oliveira. Él es brasileño. Él va a dar su conferencia en portugués. Por eso se les ha dado a todos ustedes la traducción de su conferencia para que la vayan siguiendo directamente en sus dispositivos, o bien quienes están en línea y están usando sus computadoras, también pueden ahí abrir este archivo directamente desde sus computadoras. Está en formato PDF para que no haya problema de apertura del archivo. Y así vamos siguiendo todos la exposición. Padre Flavio también ya está como coanfitrión. Él mismo está compartiendo aquí su presentación. Sí. Buenas tardes, hablo em portunhol, português. Eu entendo perfeitamente e leio perfeitamente o espanhol, mas não tenho habilidade de falar. Sí. Eh, Padre Então, Flavio, entonces sim, están ahorita realizando una evaluación de la conferencia anterior. Dentro de unos minutos le lo presento a usted. obrigado. Bien, Obrigado. sí. Bien, vamos a comenzar. ¿Gente afuera? Si quieren dirigir, padre Héctor, si quiere dirigir la cámara. Sí. El padre Flavio Martínez de Oliveira posee una licenciatura en medicina por la Universidad Católica de Pelotas de 1986, una licenciatura en teología por la Universidad Católica de Pelotas en 1989, una maestría en teología bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana en 1992, una maestría en salud y comportamiento por la Universidad Católica de Pelotas 1999 y un doctorado en teología bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana en 2008. Actualmente es miembro de la Asociación Brasileña de Investigación Bíblica, cuyas siglas son ABIB, y de su consejo científico. Es vicecoordinador de la ABIB Bloque Sur, miembro del consejo editorial de Rebíblica, que es la revista brasileña de interpretación bíblica,
profesor adjunto de la Universidad Católica de Pelotas, miembro del Consejo Universitario de la Universidad Católica de Pelotas y presbítero en la Arquidiócesis de Pelotas, Iglesia Católica, además de ser asesor arquidiocesano de Cáritas. Tiene experiencia en el área de teología, con énfasis en teología bíblica, y se especializa principalmente en los siguientes temas: teología bíblica, teología, historia, Israel, exégesis, corpus paulinum, literatura juánica y evangelios sinópticos. Con ustedes, el padre Flavio Martínez de Oliveira. Le damos un fuerte aplauso. Agradecido, espero que estejam ouvindo. Estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Le vamos a poner entonces su presentación. Agradeço a apresentação. Vamos ver se Vamos começamos. Estão ouvindo? Ahí está. Adelante. Estão vendo o PowerPoint que eu apresento? Sí. Então, o texto em espanhol traduzido corresponde a esse PowerPoint em português, que é mais didático, mas podemos recorrer ao texto. O tema que me foi encomendado é algo em torno da Constituição Dogmática Dei Verbum. Eu venho trabalhando há vários anos nessa Constituição, primeiramente num congresso da Universidade do Vale dos Sinos, aqui em Pelotas, depois, no ano anterior, no congresso estadual de teologia, no Rio Grande do Sul. E agora, então, estou a convite e por intermediação de Thaís e de Cássio, que foi nosso presidente da Associação Bíblica, colocando. Então, eu pretendo colocar, seguir os slides e vão interrompendo a qualquer momento, mas também podem deixar questões para o fim, como acharem melhor. Então, a Constituição Dogmática Dei Verbum fará 50 anos, né? Já fez 50 anos, em 18 de novembro de 1965, não é pouco tempo. E sabemos que árduo e rico foi o caminho. Ela é um marco, ou seja, é a escritura que é uma alma da teologia e da vida cristã, né? Mas principalmente ela é a alma do estudo da teologia. Sabemos que ela é da vida cristã já na Verbum Domini, que é uma constituição mais recente, 2008. Existe tensão, então, introdutoriamente falando, quanto a Dei Verbum nas questões centrais da fé. A criação, sabemos muito bem o que se pensava da criação no início do século passado, leitura literal da Bíblia, o Êxodo, a história de Jesus, até 1964, quando saiu aquele documento, A Verdade Histórica dos Evangelhos. Bom, é muito importante essa Constituição, porque dela dependia todo o concílio. Estão entendendo bem como estou falando? Devo falar mais lento? Está bem assim? Sí. Não? Está bem? Sí, también. Então, na Constituição Dei Verbum, houve contribuição das maiores instituições de ensino e pesquisa, bispos, teólogos e cardeais, como veremos. E houve uma grande oposição, caracterizada pelo cardeal Bea, que era do Diálogo Ecumênico, aliás, fundador do Colégio Pio Brasileiro em Roma, vizinho do Colégio Mexicano, e do cardeal Ottaviani, que era do então Sagrado Ofício. Estava em questão a renovação da Igreja Católica e o diálogo ecumênico. Houve 4 grandes esquemas e várias redações, suspensões e relançamento das discussões e textos pelos papas João Paulo II e finalmente Paulo VI. Havia mais de 480 peritos nos novos trabalhos e veremos quais os principais ultimamente.
pontos controversos era a dupla fonte da revelação, nós sabemos que é uma fonte de dois modos, e a expressão inerrância, que se tornou a verdade para a salvação. O resultado do documento, então, em termos introdutórios e motivatórios, é magnífico. Delibach, no seu comentário, dizia que é o documento fonte do concílio, a sua obra-prima, né, é o portal e o fundamento do edifício teológico do Vaticano II. O inquirídio da Conferência Episcopal Italiana nos falou em 96 que é a carta magna teológica e pastoral de todo encontro com a Bíblia. Nenhum documento caracteriza o espírito de João 23 mais do que a Dei Verbo. Segundo Huiterup, que é um grande autor, é o documento característico do Vaticano II. E é o fundamento dos demais fermento dos demais documentos do concílio, especialmente do documento da Igreja, Lumen Gentium. É o documento mais expressivo de todo o concílio. Então, como luzes, ele lançou também perspectiva sobre ecumenismo, que vai ser depois trabalhado, não deixou a questão concluída, e a maior difusão da leitura da Bíblia. Também a questão cultural vai ser adiada. Permaneceram abertas relações entre revelação, diálogo interreligioso e cultura. Nem tudo foi resolvido naturalmente. Houve, então, olhando um pouco da história, e resumidamente, raízes remotas e imediatas. Havia escasso relevo à revelação desde o Concílio de Trento, como sabemos, até a encíclica Providentíssimos Deus, de Leão XIII, em 1893. Dos documentos magisteriais, Leão XIII, em 1893, com a Providentíssimos Deus, preocupava-se com os desenvolvimentos dos métodos histórico-críticos, o que será o contrário depois com Pio XII, com o espiritualismo na leitura da Bíblia no sentido invertido. Então, defendia-se a inerrância absoluta da Escritura. Eu me lembro que eu fazia o doutorado em Roma e nós nos preocupávamos o que seria do documento de 1994, a interpretação da Bíblia da Igreja, que abriu caminhos. Tá? Mas enquanto eu estudava teologia, os nossos professores, com os métodos histórico-críticos, eram extremamente cautelosos. Vem então a Divina Aflante Espírito de Pio XII, em 1943, com um tom sereno e encorajante, na busca de novas direções de um método exegético aberta aos gêneros literários. Aí está a questão do Gênesis, então, né? Não é 7 dias, literalmente, mas é um gênero histórico-sapiencial, didático. Então, há um mundo totalmente novo diante do estudo da Bíblia. No entanto, logo a seguir, as reações são diversas, positivas e negativas. Nós vamos ver logo a seguir. Então, positivas e anteriores, temos um movimento bíblico que datava do início do século passado, já anterior. Positivas, havia o desenvolvimento do método histórico-crítico pelos luteranos, que terminou sendo, então, aos poucos, estudado e admitido pelos católicos. Precauções, a questão da criação, o evento do Êxodo, já disse, a história dos milagres de Jesus no Evangelho, a sua veracidade, a questão do Jesus histórico, estudado até recentemente, como nós sabemos, nos grandes debates, principalmente nos Estados Unidos. E a oposição havia entre o cardeal Ottaviani, já citamos, prefeito do Santo Ofício. A Sacrosanctum Concilium, né, falava então e motivava que era central a renovação do papel da Sagrada Escritura na vida da Igreja. Era uma motivação litúrgica da Bíblia. Entre o fervor inovador e as crises reacionárias, nós temos Pio X, que aliás é o fundador da diocese onde eu estou,
com a encíclica Pascendi e o Decreto Lamentabile de 1907. Sabemos todas aquelas questões do modernismo, Tyrrell e Lavoisier. Pio XII, com a Humani Generis, embora a sua abertura depois, defende ainda a interpretação literal de Gênesis 1 a 11, em 1950. Há muitas intervenções e o clima é pesado. As suspeitas são os temores de protestantização da igreja. Em 1890 foi fundada a École Biblique, que fez Jerusalém, que fez avançar os estudos. Pontifícia Comissão Bíblica tanto fez avançar os estudos, como também serviu de um certo controle que não houvesse erros. Pontifício Instituto Bíblico ajudou a formar gerações e gerações de teólogos abertos aos novos métodos. E, além de tudo, as associações bíblicas em níveis internacionais que foram, então, difundindo a Bíblia. Houve uma fase preparatória do fatigante caminho conciliar, com 4 esquemas, 5 sucessivas revelações. Vamos ver a seguir que o esquema superado, liderado pelo cardeal Ottaviani, de Fontibus Revelationis, com uma comissão teológica preparatória, tinha vários pontos que foram negados por uma boa parte dos bispos e teólogos. Uma das questões era a inspiração da Escritura, que vem sendo discutida e não é completa até o dia de hoje. Também a questão da tradição, fonte da revelação, isso era importante. Depois, a Escritura que goza de inerrância absoluta, isso era um dos pontos maiores de discórdia. Sabemos que não é assim, nem historicamente, nem geograficamente. Depois, a Escritura não confiada aos simples fiéis. Sabíamos da história de tantos santos que não tiveram acesso à Bíblia, mas queríamos que fosse recomendada à igreja. Ponto 5, a leitura da Escritura é recomendada a todos, mas com a devida preparação. Segue-se ainda no resguardo e na precaução. Ao lado da explicação filológica e literária, não se deve prescindir da tradição e do magistério. Então, estamos longe aí da animação bíblica da pastoral que nos falou a Evangelii Gaudium. Depois, a versão dita da Vulgata é imune de erros em todas as coisas de fé e costumes, e sabemos que não é assim. Esse esquema, aprovado pelo Papa em 13 de julho, e enviado aos padres conciliares, sofreu uma grande contestação. O próprio Joseph Ratzinger dizia que o esquema Constitutiones Dogmaticae de Fontibus Revelationis é uma canonização da escola romana de teologia, produto de uma mentalidade antimodernista, onde alguns professores viam os avanços dos estudos bíblicos como sérias ameaças à fé. Isso é o cardeal Ratzinger, que anos depois publicou um livro de metodologia bíblica em que colocava questões sobre o positivismo da Bíblia, o desligamento da Bíblia da teologia. Bom, a reviravolta pastoral do concílio, estamos indo então no lado positivo de abertura, veio através da intervenção de teólogos de expressividade máxima, Jacques Dupont, Rigaud, Cheny, Congar, Danielou, King, Rahner, Ratzinger e Semmelroth. Quais eram as observações críticas dos bispos ao esquema anterior? Havia uma excessiva rigidez de estilo e conteúdo do esquema. Sobre os conteúdos, a dupla fonte da revelação não é uma dupla fonte, é uma fonte única com 2 formas. A fórmula inerrância, existe a verdade salvífica no sentido positivo e não no sentido negativo, ausência de erro. Depois, passos atrás da divina fluente espírito no uso dos gêneros literários e formação dos evangelhos, admitido já anteriormente em 1943 por Pio XII. Sob o perfil pastoral, criticava-se a falta da afirmação da centralidade da palavra de Deus na vida da igreja, e que mais amplo deveria ser o espaço dedicado ao papel da igreja. Isso depois vai ser reafirmado de forma central por Paulo VI. Havia ausência de uma perspectiva ecumênica,
havia a remoção de preconceitos seculares acerca do domínio arbitrário da Igreja Católica sobre a Bíblia, que não havia sido ainda realizado. João 23, então, necessariamente se viu compelido a uma comissão especial para uma necessária e radical revisão. E Paulo VI, além disso, com a sua contribuição decisiva, defende, já Papa, defende que, então, essa Constituição deve englobar o mistério da Igreja, a missão da Igreja e a relação da Igreja com o mundo numa orientação eclesiológica e, ao mesmo tempo, cristocêntrica. Sabemos que isso é central na Dei Verbum. E fundamento ao compromisso pastoral da Igreja, ancorando-se sobre a figura e o ensinamento de Cristo pastor. Então, a Dei Verbum adquire uma nova direção. Vai se perfilando, então, que a revelação, até agora não havia sido tematizada, aparece em primeiro lugar. A comunicação de Deus que se revela, quer se comunicar com os homens. Em segundo lugar, a palavra de Deus no centro da missão da Igreja, cada vez mais chegando ao Papa Francisco. Identificando a revelação com Cristo, o caráter cristológico. Cristo é o centro da revelação. No novo momento, então, houve um terceiro esquema na Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina e um quarto estágio, com a comissão doutrinal que constituiu uma subcomissão, 2 bispos e diversos peritos da maior qualidade, entre eles Ratzinger, Rahner e Delibach, com capítulos que levavam em conta as observações colhidas e um capítulo relativo à natureza da revelação. Paulo VI finalmente promulgou a Constituição em 18 de novembro de 1900. Pronto? Continúe, padre. Paulo VI promulgou a Constituição em 18 de novembro de 1965, apenas 20 dias antes da conclusão do concílio, no fechar das portas. O título Dei Verbum fala que a palavra de Deus está ao centro da ação pastoral da Igreja. Sua intenção profunda, estou bem de tempo ainda? Temos tempo? Sim. A Dei Verbum, então, se torna o primeiro grande documento da Igreja que enfrenta o tema da revelação, até agora não acontecido. Já o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2 seguinte, no proêmio, falava no caráter pessoal e cristológico da revelação divina que motiva a Dei Verbum, que é a grande novidade do Vaticano II. Em Jesus, cada fiel, e não mais os especialistas apenas, pode alcançar a mesma experiência de João e entrar em comunhão com a Santíssima Trindade, que é o escopo último de toda a divina revelação. A palavra de Deus, então, adquire o seu primado através do termo verbum, palavra. Palavra constitui uma unidade temática, quase um fio condutor da Constituição, palavra de Deus. Palavra feita carne, palavra da Igreja. A primeira locução-chave, palavra de Deus, em sentido revelação, que comparece no título, reenvia a outra palavra mais ampla que a própria Bíblia e não subordinada a nenhum texto escrito, mesmo sem inspirado. Vai além, então a revelação vai além da Bíblia. Depois temos a relação recíproca entre a Escritura e a tradição, num salto qualitativo na teologia bíblica é fundamental, Bíblia e tradição, que estavam divorciadas. Segunda locução-chave é em ausculta religiosa humilde, ou seja, dobrar-se à palavra de Deus e não tê-la como instrumento, não utilizá-la, então, a seu serviço. Terceiro, a chave de leitura é a pluralidade de expressões que indicam a vontade de Deus de comunicar-se aos seres humanos. Numa pluralidade, o intuito da Dei Verbum é Deus se comunicar aos seres humanos. E assim são os primeiros 12 capítulos do Gênesis. É a hermenêutica da narrativa que permite Deus se comunicar aos seres humanos. Lógico, houve progressos e limites
e aprofunda-se no texto em espanhol que todos podem receber. E aqui se encontra de forma resumida. Lá eu coloco isso em 18 pontos e aqui de forma mais resumida. Quais são esses pontos de avanços e limites? Nem tudo está pronto, nem tudo está feito, né? Então, a complexa relação entre a escritura e a tradição não está totalmente resolvida, embora tenha avançado. O método histórico-crítico segue ao lado de outros métodos, sendo até hoje estudado, questionado e abordado até no documento de 1994 de interpretação da Bíblia na Igreja. Existe uma reviravolta cristocêntrica da Dei Verbum. Então, aqui nós temos uma das chaves, né, de avanços, de progressos na Dei Verbum. A relação com a história é fundamental, ou seja, Deus se revela na história, não apenas na história prevenirá delibac, Deus está além da história, mas se revela na história. Há uma revelação como autocomunicação de Deus e sua dimensão antropológica. Deus se autocomunica na sua catabasis, né, se rebaixando para ser entendido pelos seres humanos. Também a Dei Verbum tem uma influência central sobre a liturgia, para que ela seja mais compreendida como palavra de Deus. Também ela encaminha a dimensão ecumênica, embora tenha sido ainda tímida a esse respeito. Isso vai se completar até os dias de hoje. Há uma relação e ação ao Espírito Santo, claríssima. Ela é incorporada e se revela na igreja, pela igreja, através da igreja, a palavra de Deus, e nos desenvolvimentos pastorais deve redundar no crescimento da liturgia e do ecumenismo a ser ainda trabalhado. Questões abertas, então é o diálogo interreligioso e o diálogo com as culturas, que serão também trabalhados em outros documentos, mas que na Dei Verbum não são suficientemente abordados. Depois, a sua atualidade e assim indo para o fim. A Verbum Domini, então, em 2010, no sínodo que aconteceu em 2008, publicado pelo Papa Bento XVI, diz que a palavra de Deus está na vida e na missão da igreja, é no centro da vida e da missão da igreja, não apenas digamos assim, o seu centro no estudo da teologia, mas na vida e na missão da igreja. Ela é o coração de toda atividade eclesial. Abre-se um novo Pentecostes ainda a caminho, novo Pentecostes. A necessidade de um aprofundamento das noções de inspiração e de verdade. Sabemos de um documento relativamente recente e volumoso do Pontifício Instituto Bíblico sobre a inspiração em cada parte da Bíblia, e também a questão da verdade, que tipo de verdade em cada documento da Bíblia, sapienciais em cada conjunto. A Verbum Domini, número 6, então, trabalha relações a desenvolver entre a Bíblia e ecumenismo. Reconhece que ainda não estão alcançadas. E depois, agora, há pouco, no ano retrasado, estudamos no ano passado, a pedido da Igreja Universal, foram lançados os cadernos do Concílio pelo Vaticano, reunindo alguns temas, resumidamente, nessa coleção riquíssima. No caderno número 2, fala-se no tempo de desejo de verdade em meio a um confuso relativismo e permanente fluxo de fake news, ou seja, a necessidade de uma palavra mais segura nesse relativismo, tanto criticado já pelo Papa Bento XVI. No caderno 3, fala-se da tradição como memória viva de toda a comunidade, né? E não uma memória morta de uma comunidade que não mais é viva. Memória viva. Caderno número 4 fala na discussão da inspiração com teólogos, poetas e papas. E ali, um dos autores que morreu há pouco, Antônio Pita, ressalta o professor Scheckel, que foi professor de boa parte de nós em Roma, que dava inspiração e hermenêutica.
e estudou profundamente também a poesia hebraica. E tinha formação também como literato. No caderno número 5 coloca-se o caminho ainda aberto no limite, na linha do horizonte, ou seja, não se completou a abordagem da Bíblia, mesmo nos dias de hoje, considerando a Dei Verbum e a Verbum Domini. Ainda há muito a fazer para que a leitura seja abordada no espírito do concílio, dizia já o Bento XVI. E o Papa Francisco fala que Deus convida a dar um passo com mais sinceridade na lécio divina. E assim, vamos para as considerações finais e depois a bibliografia. Muitos efeitos da Dei Verbum estão operando no tecido eclesial como levedo evangélico, ainda hoje. A paisagem da igreja, com ela, mudou para sempre. Houve uma revolução pacífica. O estudo da Escritura, a alma da Sagrada Escritura, a alma era o estudo, passa a ser, com a Verbum Domini, o coração de toda a atividade eclesial, não só da teologia. Muitos progressos houve até o Sínodo de 2008, né? Novas edições da Bíblia, escolas bíblicas, grupos bíblicos, associações católicas e ecumênicas, da pastoral bíblica, a animação bíblica da vida e pastoral da igreja. Muitos de nós somos filhos desse contexto e muito ainda está por se difundir e acontecer. Ainda muita gente conhece muito pouco a Bíblia. Mas temos que acreditar na superação dos desafios anteriores e também novos, confiantes, como devemos ser na palavra. E aqui tem toda a bibliografia que eu pesquisei, que se encontra também no artigo original, que foi uma ampla bibliografia. Entre elas, eu destaco talvez o comentário mais completo que se conhece sobre a Dei Verbum, que é do Alonso Schecker. E assim eu termino e abro a discussão, e todos podem, então, colocar. Está bem? Estamos bem em termos de tempo? Sí. Muy bien, un aplauso. Obrigado. Bien, procedemos. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede formularla en español, más no hablando muy rápido, para que el padre Flavio pueda comprender toda la pregunta y responder. Igual, nuestros participantes en línea, quien quiera formular alguna pregunta, recuerden que todos tienen el texto ahí en PDF que se les ha compartido, el texto en español. ¿Nadie? ¿En línea alguien quiere formular alguna pregunta? ¿No? Recuerden que bien, pues Padre Flavio, agradecemos su participación. Agradecemos su participación en nuestra asamblea. Estamos muy contentos que se puedan abrir estos canales de comunicación con otras asociaciones de biblistas en nuestro continente. Agradecemos también todo el esfuerzo que usted ha hecho y pues procuraremos sacar jugo de su ponencia, sacar mucho provecho de su conferencia y que Dios lo siga bendiciendo. A nombre de la Asociación de Palavra, Biblistas de México, uma palavra final, quando não há nenhuma questão, ou não entenderam nada do meu português, ou tudo é pacífico e aceito, né? São as duas alternativas que se colocam. bien, dice, Mas eu acho que o ano passado, com o Vaticano se levantou
em vista da unidade da Igreja, reestudar as grandes constituições de todo o Vaticano II, para que, sabendo mais da história, possamos nós superar as polarizações, inclusive na Bíblia, né? Desde o fundamentalismo, como se coloca em vastos grupos da igreja, sabem todos, né? É o fundamentalismo que é qualificado como suicídio da inteligência, né? Mas que possamos crescer, né? Na compreensão, inspirados na Dei Verbum, na De Verbum Domini, e agora no Papa Francisco, que traz a Bíblia também como centro, cada vez mais, de toda a pregação da igreja, né? É o querigma, né? É a catequese querigmática. Então, lamento não ter apenas contribuído com mais arte por menos tempo, porque eu já vi a exposição dos outros extremamente bem feita no PowerPoint com arte, entre outras razões, porque eu fiz uma cirurgia do ombro, tive que fazer vários exames agora no intervalo, inclusive um hoje de manhã, né? Mas está em fase de recuperação. Então, de surpresa, embora estejamos aqui ainda em férias, como provavelmente vocês, né, possamos sempre crescer no estudo da Bíblia e internacionalizar. Os nossos congressos no Brasil normalmente são internacionais e trazemos dois, três palestrantes, contam com 300, normalmente com 300 participantes, né, e é uma riqueza enorme. Há pouco, na semana passada, deve ter sido o caso de vários dos senhores, eu participei do seminário do Instituto Bíblico, aquele que eu fiz à distância, online, né? Não sobra mais tanto tempo, nem dinheiro, dólares, para nos deslocarmos diretamente a Roma, mas sobre a história de Israel ele foi riquíssimo, né? Se assistiram Dibowski na primeira e na última conferência, colocando num termo mais forte, simplesmente arrasou. Então, espero que sigamos sempre, né, nessa nossa paixão. A Bíblia é uma paixão. Uma vez eu perguntei para uma irmã, que é amiga até hoje, afinal, o que que você é na Bíblia? Ela disse, eu sou uma amante da Bíblia. Né? Então, que sejamos amantes. Tá? E agradeço se eu não atingir os objetivos esperados. E peço desculpas. Bien. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias.